Olá, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Amazônia Interativa, o seu programa da Web TV do Portal Amazônia. É mais uma vez um prazer recebê-los aqui na nossa redação para discutirmos um dos assuntos que repercutiram durante a semana na nossa região. Aqui comigo estou com os pesquisadores Jaila Dias e Pritesh Lalwani, que são pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, ela que também é professora da universidade, da UFAM, e que hoje vão sentar aqui conosco para conversar um pouco sobre os riscos, sobre epidemias, endemias, surtos, enfim, eles vão esclarecer quais os reais riscos de doenças na região e como nós, principalmente, podemos nos prevenir, sejam nós quanto cidadãos, quanto as autoridades vão dar alguns indicativos sobre isso. Primeiramente, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Isaac. Muito bom Muito dia, obrigada. você e todos sua audiência. Então, para começar, vocês que estão nos acompanhando pelo portal amazônia.com, pela home do portal Amazônia ou pela Amazonsat, estamos sendo transmitidos simultaneamente pelo canal que é a cara e a voz da Amazônia. Agradecemos sua audiência e esperamos que você participe conosco do nosso programa. É só ir lá no nosso Facebook, no nosso Twitter ou, quem sabe, até pelo nosso Instagram, não tem problema, deixe lá o seu comentário, a sua dúvida, que nós vamos tentar respondê-la aqui durante o programa. Bem, para começar, eu queria que os senhores comentassem, explicassem um pouco para a gente sobre algumas diferenças do que, afinal de contas, é um surto, qual a diferença de um surto para uma endemia, para uma epidemia, para uma pandemia. Eu acho que é um bom passo de partida para a gente introduzir o assunto. Bom, Isaac, como a gente havia falado, um surto normalmente ele é definido como alguns casos, né, de uma determinada infecção, de uma determinada doença, que surgem em uma área também localizada. Por exemplo, um surto de dengue no bairro da periferia de Manaus. Então, quer dizer que alguns casos, né, vários casos naquela localidade foram registrados. Então, é uma situação mais limitada. Quando você fala de epidemia, aí você está falando, uma epidemia já é uma proporção maior. São várias localidades, são vários estados num país, né, que está acontecendo, né, essa infecção. Quando você fala de endemia, né, que foi o outro conceito que você perguntou, endemia normalmente são casos que acontecem constantemente em uma determinada área. Por exemplo, malária é endêmico na Amazônia. Há malária há vários anos na Amazônia, nós temos malária, hoje está mais controlado, né, do que em anos anteriores. Então, isso é uma endemia, são casos que ocorrem constantemente ao longo do ano em um determinado local. Já a pandemia, né, a gente viu, né, pandemia com o vírus da influenza, coronavírus também, acometeu vários países, várias nações, em diferentes continentes. Então, a proporção é bem maior, a proporção de pessoas expostas, a proporção de pessoas infectadas com determinado agente etiológico. Um exemplo do que seria uma pandemia, o que a gente poderia citar? Já citamos o caso da influenza, né? Que a gente poderia recordar seria o H1N1, por exemplo. H1N1 tem uma história de 1918, tinha uma pandemia em vários países, de várias pessoas morreram. Também nós sabemos sobre H5N1 em década passada. Hoje tem vacina, mas às vezes tem algum cepa de vírus que não é dentro da vacina que vai começar surto, depois pode começar mais uma grande forma e pode crescer para uma pandemia, porque essa parte não controlada, o tempo que você precisa para entender o que está acontecendo, é uma parte muito responsável para essa parte. Entendi. No caso especificamente, por exemplo, do ebola, que é uma doença que a gente tem comentado muito, tem repercutido na mídia bastante, seria que classificação? Agora, o OMS é classificado na nível de epidemia,
porque está muito localizado em alguns países no continente da África. Hoje, o último dado que a gente tem, né, além de Guiné, de Serra Leoa, Nigéria, Libéria, ontem foi registrado um caso no Senegal, também já tem 6 casos confirmados na República do Congo, né, República Democrática do Congo. Então, a OMS entende que hoje nós estamos numa situação de epidemia do ebola, né, no continente africano. Também nessa parte que é muito controlado, porque esse país agora fecharam aeroportos, só pessoas sair com doença é uma chance muito pouco. Também essa parte que o OMS já fizeram tudo critério em todos os aeroportos, em todos os países, para identificar pessoas que vão sair com esse país com alguns sintomas. Isso, inclusive, que eu ia questionar. Hoje ele está concentrado, né, a doença está concentrada ali no continente africano. Já foi discutida se nós teríamos risco, nós até quanto o Brasil, e aí a gente faz um recorte pelo portal Amazônia, o recorte da Amazônia, se nós quanto a Amazônia haveríamos o risco da doença chegar até aqui, do vírus chegar até aqui. E eu queria que você explicasse exatamente isso. Vocês já pontuaram, os países já estão tomando medidas de controle nos aeroportos e tudo mais. O próprio país, né, os nossos estados já estão tomando medidas preventivas sobre isso. Eu queria que vocês comentassem sobre esses riscos e quais são essas medidas que devem ser tomadas e já estão sendo tomadas para controlar. Sim, o Ministério da Saúde tem investido nisso, inclusive ontem no Rio de Janeiro houve uma simulação, né, no caso de um paciente com sintomatologia relacionada a ebola chegar, né, ao aeroporto no Rio de Janeiro, qual que seria o roteiro a ser seguido. Então, ontem houve essa simulação, não foi aberta à imprensa, né, mas se você for até o site do Ministério da Saúde, está registrada essa informação de que o nosso país hoje já está preparado para receber um paciente com ebola e tomar todas as providências necessárias para evitar, né, o contato desse indivíduo sintomático com outras pessoas, porque é interessante a gente deixar bem claro que o ebola, ele só é transmitido através de contato. Tem que haver o contato, ele não é distribuído pelo ar, como influenza, né? E isso ajuda muito a conter essa distribuição desse vírus, né? A forma de contágio. E outra coisa, o indivíduo que ainda não tem sintoma, ele não está apto a transmitir esse vírus, né? Só quando ocorrem os sintomas é que ele realmente é vamos dizer, uma fonte de infecção. Parte da ebola é muito importante que tem incubação. Depois você pegar vírus, até sintomas, você tem uma incubação de 3 semanas. Nessas 3 semanas, pessoas podem viajar para outros países, outro estado. Só esse tempo que nós falamos window period é mais um problema. Você tem algum sintoma semelhante? Ontem eu estava no aeroporto da Rio, na Galeão. Tem tudo informação para ajudar todos os passageiros, a identificar pessoas, quarentena, né? Quarentena essas pessoas. Nós estamos muito bem preparados. Eu só quero falar sobre fonte de informação, professora. Essa fonte de informação é muito importante. Por favor, você precisa ler informação sobre vírus ou doenças, consulta o website da OMS ou Ministério da Saúde, porque essa fonte vai dar uma informação muito correta. Exato, é uma fonte séria, né? Esse é um alerta importante, até porque a gente tem inúmeros registros de informações não verídicas circulando, seja por redes sociais. A gente sabe que a internet às vezes é um campo aberto a todo mundo falar, e nisso circulam muitos boatos, né? A importância desse alerta é exatamente esse, nos informarmos com fontes fidedignas, né? Com fontes confiáveis. Isso é muito importante. Eu acho que o telespectador agora que nos assiste, ele deve estar atento a que tipo de fonte ele tem buscado, né? Então é interessante ir em site da Organização Mundial da Saúde, o site do Ministério da Saúde do nosso país, o site da Organização Pan-Americana de Saúde. São sites confiáveis que você deve
e ter uma informação fidedigna. Também há o site dos Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha. Então, o interessante é saber onde você está lendo, porque há muitos boatos. Chegou um paciente com ebola no Brasil, caso suspeito. No momento, o Ministério da Saúde afirma que não há nenhum caso suspeito ou nem mesmo confirmado de ebola no nosso país. Certo. Agora a gente vai fazer um paralelo. Acho que essa introdução sobre o ebola, que é um assunto que está sendo discutido internacionalmente, acho que a gente já conseguiu esclarecer sobre o tema. Mas agora eu queria trazer para casos que estão acontecendo na nossa região, que é o chikungunya. Eu queria que vocês explicassem um pouco para a gente, primeiramente, o que é esse vírus, o que seria essa doença. O chikungunya, ele é um arbovírus, né? Aqui na Amazônia nós temos vários arbovírus, não só o chikungunya. No momento o chikungunya está chegando ao Brasil, né? E o chikungunya, os primeiros casos na América, no continente americano, foi em dezembro do ano passado, né? Que houveram os primeiros casos na América Central. Hoje é uma epidemia em vários países da América Central. Nós temos Haiti, República Dominicana, que está enfrentando esse grande desafio com o chikungunya. E o que é um arbovírus, né? Arbovírus normalmente são vírus transmitidos por artrópodes. Por exemplo, mosquito é um artrópode. Então, aqui na Amazônia, nós temos vários, não só o chikungunya, nós temos o dengue, temos o maiaro, o oropuxe. E o que é interessante entre essas arboviroses é que os sintomas são parecidos. Então, talvez o indivíduo, mas só que dengue é mais, vamos dizer, divulgada as informações, então as pessoas têm uma determinada sintomatologia, é dengue. Aqui na Amazônia, você pode pensar em outros vírus, que não necessariamente o dengue. E o chikungunya tem uma sintomatologia muito parecida, tem uma febre alta, súbita, por 5 dias. Agora, tem uma sintomatologia que é muito própria do chikungunya, que são as dores nas articulações. Artralgia. Inclusive, essa palavra chikungunya, ela está relacionada a essa questão de se curvar, o indivíduo curvado, né? Porque o indivíduo tem tanta dor na articulação que ele se curva. É um sintoma predominante no chikungunya, é um sintoma que pode durar não somente nessa fase de replicação viral, mas também quando o indivíduo já passou dessa fase, ele já eliminou o vírus, esse sintoma pode perdurar por meses ou anos. A gente teria como dizer de onde foi o primeiro foco do chikungunya e como que ele teria chegado até aqui ao Brasil, especificamente aos estados, por exemplo, do Amapá e de Roraima, onde já tem registros? Isaac, o chikungunya, a infecção, né, pelo chikungunya é endêmica na Ásia, por exemplo, né, o sul da Índia, né, é endêmica essa infecção. E na América Central, a ideia que se tem é que chegou através dos portos, né? Através dos portos chegaram pessoas contaminadas e se depende, né? Você não pega chikungunya, o indivíduo tem chikungunya, se eu tenho um contato, eu vou pegar. Não, necessariamente tem que ter um vetor. E esse vetor, é o mesmo vetor exatamente, da dengue, é isso que eu vou chegar. É o Aedes aegypti, é o mesmo vetor. Então, se você tem um indivíduo contaminado que chega ao nosso país trazendo chikungunya, e aqui nós temos o Aedes aegypti, então, vamos dizer que é um casamento perfeito, porque o encontro desse vetor com o indivíduo infectado, esse vetor vai se contaminar, vai picar um novo indivíduo que não está contaminado e assim essa infecção vai ser distribuída. Então, o que facilita essa dispersão do chikungunya aqui no nosso país é o fato de nós termos o vetor. E outra coisa é turista. Turista, nós vai visitar este país no Caribe, para férias, nós precisamos cuidado também, porque nós podemos infectar lá e trazer doença aqui, que tem mesmo que estrangeiro vai trazer aqui. Essa parte precisa muito cuidado, que você vai para outro país, cuidar sobre essa parte, que fica longe de mosquitos. Tá certo. A gente vai agora assistir uma reportagem que a nossa web repórter Paula Monteiro fez lá no Amapá, onde ela entrevista pessoas, inclusive falando sobre o chikungunya. Vamos assistir.
Somente neste ano, o Amapá registrou 2 casos de contágio pelo vírus chikungunya. A doença possui o mesmo transmissor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, e também apresenta sintomas semelhantes, como febre alta e dores no corpo. Os pacientes tinham 13 anos e contraíram vírus no Caribe e na Guiana Francesa. Essas 2 crianças, uma ela era residente da região do Caribe e outra aqui que reside na Ilha de Santana, né? Uma veio passar as férias e a outra, ao contrário, ela foi para lá, para a Guiana Francesa. Os 2 casos são importados, os 2 têm 13 anos, só que são famílias distintas, né? E eles chegaram apresentando os sintomas, foi suspeito, né? Foi feito o teste e deu positivo. Assim como a dengue, para prevenir e combater o vírus chikungunya, é importante que a população mantenha os quintais limpos e livres de objetos que acumulem água e possam servir de criadouros para o mosquito transmissor da doença. Para evitar que o Amapá inicie uma epidemia do vírus chikungunya, a Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde está usando as mesmas medidas de controle ambiental usadas para combater a dengue, como borrifação em áreas consideradas de risco. Quando o caso ele é notificado, né, como suspeito ainda, ele já é acionado a vigilância ambiental, que toma todas as medidas preventivas. No caso, faz o monitoramento ambiental, né? Como o vetor é o mesmo da dengue, já se tem um trabalho em relação à dengue, então fica muito mais fácil e só faz intensificar o trabalho. No caso do chikungunya, não tem medidas de fronteira eficazes, porque é uma doença que a pessoa pode entrar no país sem estar sentindo nada, como foi o primeiro caso, né? E quando chegar aqui no estado, apresentar os sintomas, né? Então, a medida é puramente preventiva mesmo. A gente está atento aos nossos criadouros da dengue, que é o mesmo mosquito que transmite, para a gente poder evitar que a doença se alastre no estado. Então, estamos aqui de volta. Professores, agora eu lhes pergunto sobre a questão do... A gente encerrou antes do VT falando desse casamento perfeito pela proximidade, né? Por conta do chikungunya e da dengue serem transmitidos pelo mesmo vetor, pelo Aedes aegypti. Eu queria que a gente comentasse, inclusive, sobre a reprodução do mosquito, porque a região ela é quente e úmida. É o ambiente perfeito para a reprodução desse mosquito, desse vetor. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Só aqui em Manaus, em Amazonas, tem chuva o ano todo. Ano todo. Só essa chuva é um fator muito importante, porque o mosquito da Aedes cresce em água limpa. Se você tem algum material fora da casa que tem água, sim, esse é um problema sério para crescer. Você está ajudando esse mosquito a crescer na sua bairro. Essa parte é mais importante. Porque doenças como a dengue, o chikungunya, ela depende muito de nós como cidadão. Porque há determinadas enfermidades que nós não temos muito o que fazer, mas nesse caso não. As medidas, né, de controle dependem muito da gente. Nós sabemos como evitar que o mosquito se prolifere. Nós não podemos ter água parada, né, garrafas em casa, no quintal. Então, eu acho que nós, como cidadãos, temos uma parcela muito importante no controle, tanto do dengue quanto do chikungunya, né? Então, devemos evitar. Todos nós sabemos quais as medidas para evitar que o mosquito da dengue prolifere. É continuar fazendo isso, porque vai prevenir também o chikungunya. E um ponto interessante é que essa consciência, né, da população, ela tem que acontecer independente de campanhas nacionais que são sazonais por conta da questão da dengue, porque é uma questão regional, né? O sul e sudeste, isso fica muito mais localizado em certas partes do ano. A nossa região, como foi dito, é o ano inteiro chove, é o ano inteiro quente, então é o ano inteiro que tem que haver esse cuidado por conta dessa com certeza, Isaac. Prevenção. Também para malária. Você faz esse cuidado, você vai prevenir malária também. E mosquito que transmite malária também. Malária que, como já foi dito aqui, se classifica como uma endemia da nossa região, né? O que mais vocês poderiam pontuar sobre medidas preventivas para esse mosquito, para esse vetor, tanto da dengue quanto
do chikungunya? Principalmente as pessoas que estão saindo aqui, porque é muito comum aqui em Manaus as pessoas irem para a América Central, ir para o Caribe, né, tirar férias. Então, que essas pessoas tenham o cuidado, né, de usar repelente, roupas de manga comprida e ter o cuidado de, quando retornar para cá, né, em uma possível viagem para o Caribe, ficar atenta à sintomatologia, né, porque não há medicação, não há vacina contra a chikungunya. Então, a pessoa tem que ficar atenta, procurar o serviço correto, né? No caso aqui, a medicina tropical, né? E estando aqui, além dessas medidas que a gente já falou, para evitar, né, a dispersão desse mosquito, se você sabe que vai estar exposto em uma área onde há a possibilidade de haver o mosquito, você tem que tomar as medidas, né, individuais de proteção, né, usar repelente, roupas de manga comprida para evitar, né, uma possível picada por esses vetores. E uma outra coisa interessante são os grupos de risco, Isaac. Né? Então, idosos, crianças, grávidas, porque o chikungunya ele pode ser transmitido de mãe para filho no perinatal, né? Então, ali próximo ao parto, esse vírus pode ser transmitido para o bebê, e no caso, um bebê com um vírus, obviamente, vai ser muito mais agressivo, né? Então, temos que ter cuidado também com esses grupos de risco. A gente conseguiria, então, fazer, bem rapidamente, uma diferença, então, de quais os grupos de riscos para cada uma dessas doenças? Por exemplo, para a influenza, quais seriam os grupos de risco? Então, a influenza, os idosos, tanto é que, né, anualmente a gente faz esse apelo para a vacina, né? Os idosos, pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, são grupo de risco, as crianças, né? E pessoas também imunossuprimidas, né? No caso do chikungunya, vocês já comentaram sobre as Exato, grávidas, as grávidas, né? as crianças, os idosos e pessoas também com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. São grupos de risco. A dengue? E mesmo grupos que... São os mesmos, né? Mesmo grupos. Mais cuidado precisa de criança e de idoso. E pessoas têm doença crônica. Porque os sinais e sintomas podem ser mais exacerbados nesses grupos. Tá certo. A gente vai passar agora, bem rapidamente, uns slides para mostrar como é que está atualmente a situação em Manaus especificamente. No caso de Manaus, caso de dengue em Manaus, houve de janeiro a abril deste ano 2.276 casos. Isso representa uma queda de 81,2% em comparação com esse mesmo período do ano passado. Vale lembrar que esse número faz parte do LIRA, um levantamento feito pela prefeitura daqui do município, que foi realizado, encerrado, melhor dizendo, no dia 13 de maio. Próximo slide. Os índices de gravidade dos registros. Manaus está localizado com índice de 3,3. Isso a gente pode verificar que ele se localiza ali em situação de alerta. Cidades inferiores a 1% estão em condições satisfatórias, de 1% a 3,9% em situação de alerta e superior a 4% a risco de surto de dengue. Sobre isso, acho que é bacana a gente ir para o próximo slide também, porque fala sobre os bairros onde o risco é maior, né? Onde essa situação é ainda mais grave. Vamos lá? Aí a gente tem Coroado, São José, Zumbi, Tancredo Neves, Jorge Teixeira. A gente percebe que são bairros periféricos, tem outros bairros ali, por exemplo, Cidade Nova, Manoa, geralmente localizados entre a zona leste e a zona norte da cidade. Principalmente, a pesquisa apontou que o acúmulo, a transmissão do vetor, do mosquito, acontece principalmente em áreas de acúmulo de lixo, né? Como que a gente consegue fazer uma conexão entre essas áreas de periferia, onde esse risco é ainda maior, né, por conta desse acúmulo de lixo e tudo mais? Lixo, mais problema é de acumulação de água. Se você tem qualquer lixo ou outras coisas fora da casa que vai ajudar a acumular água e vai ajudar para crescer esse mosquito. Isso é importante. E tira lixo, depositar no lugar correto. Também fala para a prefeitura para tirar esse lixo da sua região, não só para limpeza, também para evitar outras doenças que podem acontecer.
Eu só preciso, quero falar mais uma coisa. Dengue em Manaus, nós temos todos os 4 serotipos. Se você tem uma infecção roxa com dengue, você também precisa pouco cuidado. Por quê? Outra infecção com dengue com diferente sorotipo pode ter uma infecção mais grave. Essa parte é muito importante, que pessoas já têm dengue em anos passados, precisa muito cuidado que não tem mais uma infecção da dengue, porque essa parte pode ter mais sintomas graves, pode causar mais hemorragia nesse paciente. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo está encerrando, a gente tinha muito mais coisa ainda para explorar durante o programa, mas os nossos 30 minutos já estão terminando. Eu queria que rapidamente vocês dessem as suas considerações finais. Uma coisa que eu gostaria de ter falado, mas eu vou aproveitar aqui para falar, é que a gente está falando aqui de doença negligenciada. Doença negligenciada é um termo, né, que a OMS usa para dizer sobre doenças que atingem população de baixa renda. Na verdade, eu costumo copiar um amigo meu da OMS que diz que nós não temos doenças negligenciadas, nós temos populações negligenciadas, né? E dengue é uma doença negligenciada, então eu acho que ainda falta muito. Tem pesquisa, tem muitas linhas de pesquisa com dengue, mas eu acho que precisa reverter essas pesquisas em ações mais diretas, para que nós tenhamos o controle dessa que a gente diz que considera ser uma doença negligenciada, mas a gente está falando, na verdade, de populações negligenciadas, né? Para mim, não só é parte da SUS ou Ministério da Saúde para cuidar da pessoa. Também, nosso cidadão precisa mais essa parte ativa, essa participação para evitar doenças. Porque eles vão não ter lixo, tem mais limpeza, vai constantemente diminuir esse caso. Nosso cidadão também precisa de uma parte muito importante para eliminar e evitar essas doenças. E ajudar o Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde para diminuir casos aqui em Manaus e na Amazônia. Tá certo. É exatamente isso. Eu acho que os exemplos que a gente citou aqui são situações que as autoridades de saúde podem e devem se engajar, mas também tem a nossa parte quanto cidadãos conscientes. Bem, agradecemos muito a sua audiência, agradecemos a participação dos nossos convidados e já deixo o convite para o próximo sábado nós estarmos juntos mais uma vez, às 9h30, pelo Portal Amazônia e pelo AmazonSat. Durante a semana, não nos deixe não. Fique com a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, nas nossas mídias sociais oficiais. Acompanhe e participe conosco da nossa redação. Mande sua sugestão de pauta, sua foto. E é isso. Até a próxima. Até lá.